Vamos à gravação de mais um vídeo aí do nosso canal, certo? Do processo seletivo aí, comentários de prova. Vamos comentar aqui a nossa prova, certo? Vamos falar aqui um pouco do nosso canal, certo? Nossa provinha aqui do IFRJ. IFRJ. Nosso IFRJ aqui, ó, processo seletivo 2022, beleza? Nossa provinha, vamos comentar essa prova aqui. Então vamos lá. Vou pegar aqui o nosso acompanhador, certo? Vamos lá, nossa prova. Aí nossa prova são 15 questões. Vamos ao texto. Vamos à leitura do texto para realizar as questões. Certo, gente? Vamos lá. Esse primeiro parágrafo. Todos nós, direta ou indiretamente, somos influenciados pelos padrões de beleza. Vivemos com uma sombra pesada de bonitões e bonitonas, nos quais deveríamos nos espalhar. É mesmo que a chuva de livros e palestras de autoajuda nos últimos anos, sempre aconselhando a pessoas a não ligar para os padrões midiáticos, a não se amar mais e gostar mais de si mesmo. Milhões de adultos seguem inseguros em relação à sua beleza e aparência física. Segundo parágrafo. O padrão de beleza todos conhecem. Está nas capas de revistas, nas novelas, nos filmes, nas séries, no Instagram. Este último até fez surgir um novo tipo de celebridade, saradões, saradonas, no Insta. Gente que é famosa porque tem o corpo perfeito. O sentimento de muitos ao se olharem no espelho depois de uma espiada no Insta dessas pessoas costuma ser a vergonha do próprio corpo, como se estivesse em um corpo imperfeito, feio. Vamos à leitura agora de mais um parágrafo. Se é difícil para os adultos lidarem com isso, imagine como se deve ser para as nossas crianças e adolescentes. Podemos perceber que é um texto que traz reflexão sobre os padrões de beleza. A pressão sobre os meninos e sobre as meninas começa ainda na infância. Meninas querem ser princesas. Princesas estas que invariavelmente são magras, cinturinha e de pilão. As protagonistas mirins das novelas e filmes também seguem a mesma linha, sempre magras como Barbie. Engana-se quem pensa que para os meninos não haja pressão pelo corpo perfeito. Tal pressão costuma ser menor que a sentida pelas meninas, mas também faz seus estragos nos garotos. Os atores Zac Efron e Taylor Lautner, por exemplo, são modelos recentes de adolescentes perfeitos no cinema. Em seus filmes de maior sucesso, ambos são jovens na casa de 16 anos, com barriga, tanquinho de física de Van Damme, tal como o boneco do Comandos em Ação. Isso é da minha época, hein? Boneco do Comandos em Ação. Quem escreveu esse texto é da minha época. É claro que as meninas suspiram, já os meninos, depois de assistir, olham para o espelho e se acham feios. Próximo parágrafo. Infelizmente, a cultura fitness tem uma voga atualmente legitimou a ditadura do corpo perfeito. Mas não pense que isso é algo novo da geração Instagram. A ditadura do corpo perfeito na mídia já vem se instaurando há décadas no mundo todo. No Brasil, a influência sobre os mais jovens começa com os surfistas sarados Juba e Lula na armação limitada nos anos 80 e estabelece nos anos 90 a novelinha infinita Malhação, há mais de 20 anos no ar. Os protagonistas, mocinho e mocinha de Malhação, sempre são meninas e meninos atléticos perfeitos. Outro parágrafo. A cultura do corpo perfeito não é a cultura de saúde, como a mídia propaga.
Quando se elege um corpo perfeito como modelo, isso já é um caminho para o comportamento obsessivo, explicou a psicóloga Lauren Maurice, que também fez o sentido alerta. O adolescente vive em contradição de ser considerado socialmente imaturo, apesar da maturidade corporal. A maneira como se trata seu corpo é intimamente relacionada com o ideal do adulto que pretende ser, como se, moldando no próprio corpo, tivesse controle sobre o seu destino. Só quem tem detalhe: o adolescente tem pressa, quer aqui e agora. Como se molda o próprio corpo se tivesse controle sobre o seu destino, só com o seu detalhe. O adolescente tem pressa, quer aqui e agora. Então, pode se submeter a recursos nada saudáveis para obter o corpo que deseja. Provavelmente o adolescente não vai conseguir moldar o seu corpo de maneira a sentir-se satisfeito, principalmente porque não é o corpo que se trata, trata-se do seu projeto de vida adequado social. Diante desse cenário, resta para os pais irresponsáveis a seguinte pergunta: como proteger o meu filho dos perigos da não aceitação de si mesmo no seu corpo que ele tem? A resposta é criar uma criança e um adolescente confiante. A ideia é reforçar sempre que o bonitão bacana de seu filho é. Há que lembrar que adolescentes sentem até 3 vezes mais emoções negativas como críticas. Eles precisam ter um lastro de elogios no inconsciente. Dizem que o adolescente é bonito, consta se lembrá-lo sempre que sobre outras pessoas, principalmente da idade deles, que também acham bonito ser sempre uma boa. A receita é batida, mas funciona. O bom e velho amor de família. Mais um parágrafo aqui para fechar. A alternativa também é seguir um conselho do psicólogo Lauren Maurice. Segundo ela, uma pesquisa inglesa feita em 1995 na Universidade de Edimburgo acompanhou pessoas fora de padrões estéticos e comportamentos por décadas. A conclusão pode ser um lampejo no final do túnel. Pessoas fora dos padrões se mostram mais seguras, menos estressadas e mais felizes. O que mostra a solução começa em nós mesmos, vivendo harmoniosamente com o corpo que temos. Que tal tentar? Podemos perceber aqui um texto que traz uma reflexão nessa prova de português, língua portuguesa, do IFRJ 2022. Vamos às questões? Para de bobeira, aluno! Vamos lá! Questão número 1. De acordo com o texto 1, as redes sociais e os aparatos midiáticos contribuem para o sofrimento emocional de jovens na medida em que propagam medidas de conscientização? Não. Possibilitam a construção de mecanismos de alcance de beleza? Não. Promove modelos de diversificação de beleza? Também não. Mas reforçam estereótipos idealizados de beleza corporal, que compromete a autoestima dos que não se enquadram nesses perfis. É o que está lá. Está no texto, está na questão, está na resposta. Vamos para a próxima aqui, questão 2, questão de texto. Nesse texto, o uso do sinal gráfico das aspas nas palavras bonitões e bonitonas objetiva questionar o sentido social atribuído a essas palavras. Ele está trabalhando lá a todo momento a questão social lá no texto, logo no primeiro parágrafo. Então vamos marcar aqui letra B. Questão 3. Ideia de causa. Questão de conjunção, hein? Opa, questão boa, questão de conjunção. Vamos à questão.
No fragmento do texto a seguir, o padrão de beleza todos conhecem, está na capa de revista das novelas, nos filmes, nas séries, no Instagram. O conectivo que poderia ser utilizado para juntar os dois períodos em um só, mantendo corretamente a relação de sentido entre eles, é... Atenção, aluno! É a situação para unir um período e outro. O período 1 está aqui e o outro período está aqui. Aqui eu tenho uma ideia de causa. Se eu tenho uma ideia de causa, eu tenho que usar uma conjunção de causa, porque aqui nós temos uma questão de gramática conjunção. O para que, ela é final. O de modo que é consecutiva. Ainda que concessiva. Já o já que dá a ideia de causa. Mais uma questão. Vamos para a próxima questão. Outra questão de texto. O quinto e último parágrafo do texto cita a fala da psicóloga. Fala da psicóloga Lorraine Moore. Esse procedimento argumentativo visa, quando no texto eu utilizo a fala de alguém, é para dar uma argumentação, para dar autoridade, no argumento de autoridade. Então a resposta que diz é a letra D. Fortalece os argumentos defendidos no texto com o apoio de figurar na autoridade do tema. É o que nós fazemos na redação. Redação, você tem a sua ideia, aí você vai usar a fundamentação, né? A explicação da ideia. Aí você vai explicar com diversas formas. Você pode explicar com a frase de alguém famoso. Tá aí o argumento de autoridade. Vamos para a próxima questão. Próxima questão, questão número 5. A contra-argumentação é uma estratégia que apresenta uma contestação na resposta contrária a um determinado argumento, a fim de condizê-lo ou apresentá-lo com pontos de vista distintos. Outra questão de texto. Contra-argumentação, legal. Eu tenho um argumento e eu tenho que ter um contra-argumento. Contra-argumento, contrário. Então vamos lá, vamos analisar as questões. A cultura do corpo perfeito não é a cultura da saúde, como a mídia propaga, quando ela se elege no corpo perfeito como modelo. Isso já é um caminho para o comportamento obsessivo. Quando eu falo aqui, pegar o lápis aqui, quando eu falo que não é, isso já é, tem elementos que comprovam a contra-argumentação, a resposta contrária. Então, a resposta é a letra A. Número 6, questão de figura de linguagem, metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparação indireta. O fragmento do texto 1 em que essa figura aparece é o seguinte: a única figura de linguagem, metáfora, que nós temos nas observações aqui, nas questões, é na questão C. E mesmo com a chuva de livros, né? É a forma. E mesmo que a maneira, está comparando, mesmo dessa maneira aqui, a palestra de autoajuda dos últimos anos, tá dando uma comparação implícita, indireta. Então nós temos uma metáfora na letra C. Questão 7 é uma questão de gramática também, né? E de reflexão.
O texto se encerra com o período no qual o verbo e o pronome da primeira pessoa do plural termina com uma pergunta. Ah, professor, não lembro mais qual é a pergunta. Tá aqui, ó. Que tal tentar? Essa é a pergunta da questão 7. Essa pergunta tem o objetivo de apelar os leitores a convocá-lo a um comprometimento com o tema. Que tal tentar, né? Você pode se comprometer com o tema? Vamos lá? Letra B. Vamos para a próxima questão. Questão número 8. O adjetivo sarado possui um significado primordial na língua portuguesa. No entanto, pode ser empregado de maneira informal com outros sentidos. Temos aí a linguagem conotativa, uma questão de texto. Dentre as definições da palavra, qual a melhor que descreve o autor nas palavras saradões e saradonas? É aquele em que revela a esperteza? Não. Goza de boa saúde física e mental, sadio, são e saudável? Pode ser essa aqui. Vamos analisar as outras? Procura enganar os outros com o propósito de formar má fé? Não. Está exercitando pela ginástica, pela musculação e pela prática esportiva. É o que o texto, né, tenta passar. Então a mais certa é a letra D. Letra D. Quem marcou aí, letra D, acertou. Mais certa. Vamos lá. Vamos para a próxima questão. Questão 9. Questão de quê? Muito boa essa questão. Questão de gramática. Quem gosta de questões aqui é a banca da Marinha. Então vamos lá. Considerando o trecho no parágrafo, gente que é famosa porque tem um corpo perfeito, o trecho no qual o vocábulo grifado exerce a mesma função daquele destacado no fragmento é o seguinte: gente que. Esse que aqui, ele está fazendo referência a gente. Então nós temos aqui um pronome relativo. Em qual opção o que é pronome relativo? Na letra A. Princesas estas que. Quem é esse que? Princesa. Porque nos demais nós temos conjunções subordinativas integrantes que fazem parte das orações subordinadas. O único que é pronome relativo, que faz referência a um termo anterior, é a letra A. Vamos a mais um texto que faz questão 10 e 12. Ser magra. Alguma coisa melhor do que ser linda? Ser magra. Alguma coisa melhor do que ser jovem? Ser magra. Alguma coisa melhor do que ser elegante? Ser magra. Alguma coisa mais fantástica do que ser bem-sucedida? Ser magra. Alguma coisa mais fantástica do que ser famosa? Ser magra. Alguma coisa mais fantástica do que ser milionário? Ser magra. Alguma coisa mais importante de encontrar o homem da sua vida? Ser magra. Alguma coisa mais importante do que ser feliz? Ser magra. Alguma coisa mais importante do que ser magra? Não ter celulite. Então, temos aqui mais um texto. A prova tem 3 textos. Vamos lá. Nessa tirinha, há comparação por superioridade entre a magreza e outras conquistas consideradas relevantes pela maioria das pessoas. Esse procedimento objetiva, vamos mais uma questão de texto aí, ironizar a obsessão pelo próprio corpo perfeito imposta pela sociedade das mulheres em geral, né? Tenta uma forma irônica trazer essa questão. Questão 11. No segundo quadrinho dessa tirinha, a separação das sílabas das palavras magra faz uso de reticências
e tem a função de, vamos lá no segundo quadrinho. O segundo quadrinho está aqui, ó, ser magra. A pessoa está na academia, né? Tá malhando. Então, qual a resposta aqui? A resposta é letra B. Traduz visualmente o cansaço da personagem mediante o esforço físico, né? Porque ela não consegue nem falar magra, ser magra, porque ela está na academia fazendo exercício e está cansada. Então, podemos analisar aí que foi uma questão de linguagem mista, certo? Tem que analisar não só o que está escrito, mas a imagem também. Vamos lá, linguagem de texto. Questão 12. No sexto quadrinho da tirinha está colocada uma pergunta: alguma coisa mais fantástica de ser milionário? A imagem é uma mulher deitada numa rede pendurada no coqueiro. A relação entre a palavra e a imagem nesse quadro sugere que... só para mostrar para vocês aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. A resposta é letra C. O ócio do lazer, diversão e viagem são atividades acessíveis, predominantes aos ricos e riscos. Mais um texto. Minha irmã diz que é preciso muito esforço para dar o corpo perfeito. Sério? Podemos analisar aqui, tem uma fala e a garota está fazendo exercício. Porque eu não faço nenhum esforço, mas funciona tudo direitinho. Quer dizer o que? Esse aqui não faz exercício físico, mas está funcionando tudo direitinho na vida dele, né? É uma reflexão aí. Vamos para mais uma questão. Questão 13. A resposta do menino Armandinho no último quadro dessa tirinha transmite a ideia de que o corpo perfeito está ligado ao desempenho e à saúde física, porque ele não está malhando. Se ele tiver saúde e o desempenho dele, vai ter um corpo perfeito, não academia. Letra D. 14. O uso das palavras de diminutivo possui muitas finalidades. Na palavra direitinho, dita por Armandinho no último quadro da tirinha, o diminutivo tem sentido de dar ênfase, que está tudo certo. Letra B de bola. Na questão 15, o texto 1, é aquele texto lá que fala lá, né, do Instagram, resume a crítica contida na tirinha do Armandinho, né? O texto 3 traz uma crítica à academia lá, corpo perfeito. É o seguinte: que crítica é essa? A crítica da letra A. Por quê? A cultura do corpo perfeito não é a cultura da saúde, como a mídia propaga. Quando se elege um corpo perfeito como modelo, isso já é um caminho para o comportamento obsessivo, né? Essa crítica constante dos dois textos aí. Então, galera, se inscreva no canal, dá um like, dá um joinha aí. Terá mais vídeos aí. Teremos mais vídeos de mais comentários de provas aí. Beleza? Tamo junto!